Que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Mais uma vez estamos aqui para podermos falar a respeito da palavra de Deus. Sabemos que é muito importante se envolver com ela, porque ela nos traz vida e vida com abundância. Nós estamos agora em andamento o nosso curso A Mente de Cristo. Hoje vamos falar sobre a unidade 4, que o tema é as virtudes da sabedoria divina. Na verdade, entre a unidade 4 e a unidade 5, nós vamos falar, somando-se as virtudes, vamos falar de 17 virtudes. Sendo que hoje vamos falar sobre 8 e na próxima mensagem estaremos falando sobre as demais, as 9 virtudes, que são o fruto do Espírito. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Queremos deixar claro algumas coisas boas para nós, para nosso crescimento espiritual, para nossa evolução, para nosso sucesso. E é preciso, como já falamos, o nosso objetivo e o objetivo desse curso, na verdade, é fazer que a gente venha ter a atitude de Cristo, termos os mesmos pensamentos de Cristo, as mesmas emoções de Cristo. Esse é o objetivo do nosso curso chamado Mente de Cristo. Nós passamos aí pelo curso Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, e ali aprendemos qual é a vontade de Deus e como fazer a vontade de Deus. E agora vamos entrar como funciona isso tudo, que é a vontade de Deus. Bom, antes de tudo, o primeiro tópico aqui nos fala sobre algo muito importante, sobre limpar a nossa mente com a palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia, na verdade, ela é o único veículo que nos traz limpeza e nos traz purificação. Sem ela, na verdade, é complicado. Não existe outro livro além da Bíblia que nos traz isso. Então eu sempre digo que eu comparo sempre esse mecanismo todo aqui com um HD de um computador. Eu conversava com um técnico uma vez sobre isso, e o meu HD teve problema, eu tive que formatar o HD, e tinha muitas informações nesse HD muito importantes, como mensagem, livros, vídeos. Infelizmente eu perdi todas essas informações. E aí eu fui levar e vou explicar por que perdi, para chegar, para vocês entenderem. E aí eu cheguei para ele e falei assim: olha, o meu HD deu isso, esse problema. E ele tentou, ele falou que existe um programa, que esse programa ele tem como objetivo extrair de novo, obter de novo todos os arquivos perdidos por causa da formatação. Mas aí ele foi ver o HD, ele verificou, que ele me fez a pergunta, se eu tinha colocado algum arquivo no HD. E eu falei que tinha já colocado outros arquivos. Então ele falou que os arquivos antigos, eles não todos poderiam ser resgatados. Aí qual é a moral disso tudo? Eu aprendi sobre algo espiritual sobre isso. A mente humana, ele é como se fosse um HD. Aí você se converte ao Senhor e aí você passa a ter uma nova vida, mas se você não colocar informações bíblicas continuamente na sua mente, na sua vida, Satanás vai pegar esse programinha e vai extrair as informações antigas, os arquivos antigos da sua vida passada. É aí que muitas pessoas se desviam, muitas pessoas voltam a praticar os seus atos novamente, e como diz a Escritura, em alguns casos ele vem com mais 7 demônios ainda por cima. Então é muito importante isso. E aí a gente olha para a Bíblia e podemos ver que faz a pergunta: como é que era o estilo de vida de Cristo? Era justamente esse. Uma vida centrada, voltada, determinada
na palavra de Deus. Podemos observar isso lá no capítulo 4 de Mateus, quando ele fala, quando ali descreve, a história que ele estava no deserto e foi tentado pelo diabo. E por 3 vezes Jesus disse, está escrito. Então vemos que o estilo de vida de Cristo não foi um estilo de um Deus que veio aqui, se manifestou e mandou fogo todo mundo, não. É um estilo de vida que ele veio trazer para a gente aqui como semelhante como devemos também praticá-lo. Então existe mistério para vencer as batalhas espirituais. Nós perdemos porque às vezes nós, de alguma forma, infelizmente, deixamos levar com a onda do pecado. E o que destrói o homem é pecado, que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E isso é importante sabermos, é importante nós ficarmos sempre cientes. Né? Então vejamos que Jesus ele passou por tudo isso, por isso tudo. Olha o que diz aqui no capítulo 5, no versículo 26 de Efésios. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então a palavra de Deus, ele é a limpeza para a nossa vida espiritual. Limpa a nossa mente, porque ela vai trazer informações exatamente importantes para que você tenha uma vida nova. Quer ver um exemplo disso? Eu vou te contar um testemunho aqui rápido, que aconteceu comigo muitos anos atrás, e hoje eu me converti, né, no ano de 88, e hoje já estamos em 2020, então temos 32 anos aí no caminho do Senhor. E na época eu tinha uma mente muito deturpada, uma mente depravada, né? E eu vi no mundo, estava no quartel ainda, para piorar a situação ainda da minha vida moralmente falando. E aí eu me converti numa situação assim, no meio de uma depravação. E aí agora, como é que eu vou me livrar disso? Eu me converti e agora eu tenho que continuar. E para eu continuar, na Bíblia da minha mãe tinha um folhetinho, que aquele folheto, na verdade, ele me ajudou muito, ele me ensinou como ler a Bíblia. E eu comecei a seguir o conselho do folheto, e aí comecei a ler a Bíblia. Aí eu li de Mateus até Gálatas, me fala a memória. E assim, de forma sistemática, cada dia li um capítulo, dia 2 capítulos, não importava, dependendo do tempo a gente lia 2 ou 3 capítulos por dia. Mas a gente lemos, mas eu li. E aí, lendo esses capítulos, a minha vida começou a se transformar automaticamente. Impressionante isso. E quando uma vez alguém questiona ou reclama, pode dizer melhor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada, eu não consigo guardar nada. Não importa se você não está guardando nada, se você não entendeu nada, perdão. O importante é que ela está entrando dentro de você. E quando você lê a Bíblia, tem uma caixinha chamada subconsciente aqui, nessa caixolinha aqui, e é a mensagem que você leu na Bíblia, ela vai lá para essa caixolinha. E aí fica lá guardadinha, e Deus vai trabalhando em cima disso, o Espírito Santo vai trabalhando em cima disso. Lembre-se sempre, o Espírito Santo vai trabalhar mediante naquilo que você busca na palavra. Entendeu agora? Só quero deixar isso bem claro para você. Não adianta você ficar aqui pedindo uma revelação máxima e buscando isso, buscando aquilo, se não buscar na palavra. Na palavra. Bom, então vemos aqui como é importante a palavra de Deus. Ela limpa, ela purifica a gente, né? Deixa eu ler aqui um texto que eu marquei aqui. Diz, olha, normalmente nossa mente está tão confundida com a maneira de pensar do mundo que devemos nos reorientar em relação à maneira de pensar de Deus. Começamos com uma limpeza completa com a palavra de Deus.
A palavra de Deus limpa enquanto tira o que é mal e impuro. A palavra de Deus limpa enquanto substitui a forma incorreta de pensar pela forma correta. Né? Um estágio no cultivo na mente de Cristo é permitir que Deus limpe sua mente mediante a sua palavra. Aí vem aquela coisa que eu sempre pergunto, mas se você... Como é que você vai ser purificado se você não ler a Bíblia? Como é que você vai vencer as provações? Como é que você vai saber lidar ou sair de uma situação adversa que infelizmente, por uma falta de vigilância, às vezes entramos? Como é que você vai sair dessa? Como é que você vai conseguir obter os resultados positivos diante de Deus se você não lê Bíblia? Isso me fala que a prevenção, ela é o pivô da vida. Ela que vai te levantar, ela que vai te levar para outros lugares. Se você não tiver uma prevenção, e a prevenção é uma leitura diária. Uma doença, não adianta você comer depois que o estômago não está mais apropriado para comer. Não adianta você tomar remédio se o mal já tomou conta de você. Pode até dar resultado, como alguns casos dão, mas o processo vai ser mais dolorido, porque nenhum doente vai querer comer. Já viu um doente querer comer? Eu conheço alguns doentes que não comem, não quer comer. Eles comem e comem obrigado, porque vontade de comer não tem. Enquanto você tem vontade, vai comendo. Vai para o estudo bíblico, vai ler a Bíblia, vai pegar bons livros para ler, vai participar de algum evento onde é ensinada a palavra de Deus. Pare no culto, para de andar no culto, para de ficar desapercebido quando a palavra de Deus está sendo pregada, para que você possa guardar. Uma coisa que me chama a atenção no deserto é que chovia pão do céu. E aí diz a Bíblia que alguns deles, talvez com medo de amanhã não chover, porque aí entra aquela questão de falta de fé, né? E aí eles guardavam, quando chegava no dia seguinte, aquele pão ele estava estragado. Então o que isso tem a ver com a gente? Eu não vou aqui pregar sobre isso, porque é um assunto bem longo para pregarmos. Mas só que o que me chama a atenção é que o que Deus deu naquele dia é para comer naquele dia. Então a palavra de Deus também é a mesma coisa, ela é uma palavra de revelação. Então se Deus te deu algo para você ler hoje, lê hoje, porque amanhã talvez não servirá para você. E como falei, ela é prevenção. Só Deus sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Só Deus sabe o que vai proceder conosco amanhã. Então por isso temos que pegar a palavra e ler hoje, estudar hoje, nos aplicarmos ao texto bíblico hoje e não deixar para amanhã. Então, queridos, esta é a nossa introdução aqui, para nós podermos entrar para o nosso assunto. Eu quero ler aqui o texto que a qual está o nosso estudo de hoje, né? Eu quero lembrar vocês que eu estou com uma linguagem, a NVI, é a nova versão internacional. Então eu gosto desta versão. Então eu vou ler mediante essa versão, mas o texto, mas o curso, na verdade, a gente vai citar outros, vamos sempre utilizando aqui a atualizada no nosso livro. Então a gente faz uma mistura aqui, mas que tudo vai dar certinho e tudo é a mesma coisa, né? Vamos lá. Tiago capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, depois amável, compreensiva, cheia de misericórdias, bons frutos, imparcial e, por último, sincera.
Então esse é onde nós vamos falar hoje sobre as 8 virtudes divinas. Divina, né? Divinas não, divina. Então vamos falar sobre essas 8 hoje. Bom, queridos, a outra está registrada lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 e versículo 23, que nós não vamos mexer nisso hoje. Ok, queridos? Vamos falar aqui sobre essa passagem de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Bom, vamos lá. Vamos para a primeira, que é mencionada aqui na nossa versão e também aqui do nosso livro, que é a primeira virtude pura, que é a pureza, né? O que é ser puro? É ser limpo, né? Ser limpo. Vamos lá. Antes de tudo, eu esqueci de falar com vocês aqui, que todas essas virtudes elas vão ter o que é, no caso, a virtude semelhante à de Cristo, o que não é, que é o oposto satânico, e a distorção, né, que pode ser falsificada. É aquela ideia que eu tenho que eu acho que sou, mas não sou. Então é a distorção, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre o puro. O que é ser puro? É ser irrepreensível, limpo, casto, sem mancha, inocente, não adulterado, sem estigma, incontaminado e inculpável. Isto é ser puro. Então, o que é esse irrepreensível? Esse irrepreensível é uma pessoa que é aquela pessoa que ninguém tem nada a dizer e nada a aprovar para ela. Se alguém fazer algum comentário, mas ela vai fazer o comentário por uma questão apenas de querer prejudicar a pessoa, mas sem prova. Sem prova. Entendeu? Então, uma pessoa limpa, uma pessoa incontaminada e uma pessoa inculpável. Agora, qual é o oposto satânico da pureza, do puro? É luxurioso, carnal, lascívio, sensual, contaminado, corrompido, pervertido, depravado e imoral e impuro. Então, o que é luxúria? Luxúria é uma pessoa sensual. É uma pessoa sensual, é uma pessoa desordenada, incontrolável. Isso é o contrário de limpo. Até tem uma passagem na Bíblia interessante que fala que Jesus falou, acho que está no capítulo 21 de Apocalipse, se não me falha a memória, né? Se não for, eu vou deixar aqui o texto aí na tela e você vai ver onde está escrito, que no momento agora eu me lembrei dessa passagem e não estava dentro do meu script aqui da minha mensagem, que fala que aquele que é puro se purifique-se mais, e aquele que não é, que se suje-se mais. A linguagem é essa. Então, se a pessoa é pura, ela vai se purificar. E se não é, ela vai continuar sujando. Então, mas o que esse texto tem a ver, pastor? É que se você é limpo, se limpe mais, leia mais a palavra. Se você não é puro, não venha querer. Aí que entra a distorção dentro desse meio. Entendeu, queridos? Né? Que você não é nem puro e nem sujo. Aí fica a distorção. O que é a distorção? É puritano, legalista ou farisaico, rígido, severo, austero e santarrão. Esse é o meio termo. É perigosíssimo isso, né? Tem pessoas que aplicam doutrinas, costumes dentro de instituições para poder mostrar fisicamente que ele é santo, que ele é puro, e na verdade nada disso funciona, né? Quem eram os puritanos? Eram pessoas que nomes dados a determinadas pessoas na Inglaterra,
né, que eram presbiterianos, e eles eram pessoas rígidas nos seus princípios. Então eram pessoas que cobravam, que queriam mostrar, né, nas suas doutrinas, né, que eles eram santos, que eram puros. Isso não vai levar ninguém a nada, né? Olha o que diz aqui o texto sagrado, no capítulo 3, no versículo 1 de Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo sacerdote da vossa confissão, Jesus Cristo. Então, vamos nos voltar para ele. Ele é o exemplo disso tudo. Jesus não foi nem sujo e também não distorceu, ele foi puro. E Jesus é uma pessoa simples na sua pureza, né? E aí tem uma passagem na Bíblia que ele toca nos mortos. E na lei de Moisés era proibido tocar nos mortos. Só que as pessoas não entendiam que Jesus, quando tocava nos mortos, era para ressuscitar os mortos. Então alguém vai, de alguma forma, julgar você por algum ato que você for fazer em fora do Evangelho, mas não se preocupe. Essas pessoas, elas vão ver que ao você fazer esse ato, você está ressuscitando vidas para o reino de Deus. Então, queridos, isto é a pureza. Agora vamos passar para a segunda. Na segunda, aqui na minha Bíblia está pacífica, continua também pacífica aqui também no nosso texto, que é, vamos lá, pacífica, vamos lá. O que é o pacífico? É uma pessoa tranquila, é uma pessoa afável, harmoniosa, disciplinado, ordeiro, quieto. Aí eu grifei reconciliador. Só vou explicar isso já. Calmo, agradável, compatível, né? Então, esse é o pacífico, a pessoa que transmite paz, transmite tranquilidade no ambiente. Por exemplo, uma pessoa pacífica num ambiente hostil, onde existe demandas de pessoas para com as outras, aquelas guerrinhas, né, que não vai nunca levar ninguém a nada. Essa pessoa, ou a pessoa pacífica, né, que tem a mesma mentalidade de Cristo, traz a paz, a tranquilidade para aquele lugar, né? Na verdade, ele é um reconciliador. Dentro de uma instituição, essas pessoas têm que trazer paz, reconciliar as pessoas, né? O A, ele está falando mal do B, então você não vai nem ouvir o A e nem vai ouvir o B. Ao contrário, você vai procurar agora com o reconciliador e unir o A e o B. Esse é um dos papéis mais importantes e significativos dentro de uma igreja para um pastor de uma igreja. É unir o útil ao agradável. Porque, vamos lá, eu vou aqui usar essas duas canetas. Os dois são úteis para o reino de Deus e estão em demanda, né? Estão em demanda. Então, o desafio do pastor, do líder, é o quê? É fazer com que as duas pessoas importantes, elas parem de brigar e usem os seus talentos, as suas qualidades para funcionar no reino de Deus, sem brigar. Esse é o papel importante. Agora, qual é o oposto disso tudo aqui? Briguento, implicante, contencioso, belicoso, disputador, combativo, controverso, litigioso, contrário, queixoso, rabugento, rebelde, mal-humorado. É claro que sempre quando eu for mostrar na tela de vocês aqui esse oposto, distorção e a semelhança de Cristo, eu não vou dizer tudo, eu vou colocar alguns
e talvez estou falando coisas que às vezes não está aí na tela, mas que você pode notar. Mas esse não é o objetivo. O importante é que você entenda, né, as virtudes. Então essa é o oposto satânico. A pessoa briguenta, briga por tudo, né? A pessoa implica com tudo, é contente, disputa disso, disputa daquilo. É horrível isso. Então isso é tudo feito, tudo é oposto, tudo é do diabo. Temos também a distorção, aquele lado falso que eu acho que sou, mas não sou, né? É o transigente. O que é o transigente? É aquele que cede com facilidade, que pactua com as coisas ou com a situação. É o desinteressado, acomodado, covarde. É o Maria vai com as outras. Eita, esse é a parte mais aqui importante que eu vi aqui na distorção do Pacífico. Aquelas pessoas que são influenciável, vamos falar aqui mais um pouquinho mais à frente sobre isso, é influenciável, elas o que for ela vai atrás, e é complicado, né, querido, é complicado. Nós temos aqui o exemplo de Jesus no capítulo 20 de Mateus, versículo 20 ao 28, quando a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, chegou para Jesus e criou um problema para Jesus resolver. Senhor, ela disse para o nosso Jesus, quando eu estiver lá no teu reino, no seu trono, na majestade, o Senhor coloca os meus filhinhos ao lado do Senhor. Isso trouxe um desconforto até para o rosto dos demais discípulos, no caso os 10. Houve um desconforto, peraí, ela está querendo desfazer da gente. Queridos, isso vai acontecer em todas as instituições, todas elas. Qualquer líder, ele vai passar por isso. Qualquer líder, ele vai sofrer essas coisas todas. Então, nós temos que ter a mesma sabedoria de Jesus. O que ele usou? Foi simples. Você quer mesmo? Olha, ele até usou aqui, ó, eles não vão beber do cálice em que eu bebo. E para fazer isso tem que beber do cálice que eu bebo. Isto é, tem que pagar o preço. Né? Pagar o preço. Então aí Jesus deixou, olha, fala o seguinte, aquele que servir o teu irmão, esse será maior. Então ele fez alguma comparação que o serviço, ao você servir ao teu irmão, você será maior do reino de Deus. Isso é um estudo bem particular, que a gente vai falar isso de uma forma bem aberta, lá no capítulo, no último período, que é a liderança de Jesus. Fique aí ligado nesse negócio aí, ok? Então, todo aquele que será o primeiro, esse será o último. Quem será o último será o primeiro. Então essa é a ideia, que a gente não vai poder explicar aqui muito abertamente sobre isso. Mas temos outro exemplo também, né? Eu queria até ficar um pouquinho mais aqui, que é muito interessante. Isso é até para a liderança, para aqueles que querem ser líderes, e aqueles que já são líderes. Que uma certa vez, aí Davi, ele estava lá perseguindo Saul, de repente Saul morre e ele se suicida, e mataram também Jonathan, e aí foi aquela história toda que eu acho que você pode observar isso no livro de 2 Samuel, com mais calma depois. Mas aí, em 1 Samuel, tá ok? 2 Samuel começa a história de Davi. E aí começa Davi reinar sobre Judá. Davi tinha um soldado, um general, um homem aquele camarada que andava de mão dadas com Davi, que ajudava Davi, que era Joabe. E aí ele fez uma reunião lá, um encontro com Abner, né? Que Abner, quem era o líder era Efibosete, mas Abner, na verdade, ele era o líder. Né? Efibosete era apenas uma marionete na mão de Abner. E Joabe tinha um ódio implacável de Abner, porque ele tinha matado um dos seus parentes. E aí ele foi lá, Davi
querendo fazer aquela conciliação, né? Davi, ele consegue resolver esse probleminha lá com Abner. E aí Abner vai embora, e quando Joabe chega e sabe que Davi tinha dispensado Abner, ele fica furioso com Davi e vai atrás de Abner, como fosse ali um amiguinho, mas só que nessa amizade toda ele acaba matando Abner. Olha só, no versículo, estamos aqui no capítulo 3 de 2 Samuel, versículo 26 e 27, diz assim, olha: E saindo da presença de Davi, isso é, Joabe, enviou mensageiro atrás de Abner, e eles os trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá. Mas olha só, Davi não ficou sabendo disso. Isso é agora 27. Quando Abner retornou de Hebron, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sobre o pretexto de lhe falar em particular, e ali mesmo feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Ele vingou a morte do seu irmão. Aí vamos lá, vamos dar continuidade aqui. No versículo 28, escute somente aqui. Mais tarde Davi soube o que tinha acontecido e disse: Eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Caia a responsabilidade pela morte sobre a cabeça de Joabe e toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra o fluxo ou lepra, que use as muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. Bom, deixa eu deixar claro, deixa eu explicar uma coisa aqui, o que fez Davi aqui? Ele responsabilizou Joabe. Olha, eu não estou sabendo de nada disso não. Não foi na minha ordem. Não foi minha ordem. Mas o que me chama a atenção é que Davi tomou a providência. É o que temos que fazer. Temos que manter a paz, porque lá o povo estava revoltado com a atitude de Joabe. E aí Davi tem que tomar uma providência rápido. Observe aqui o versículo 31 e o versículo 32 do capítulo 3 de Samuel. Olha só. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasgue as suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. E enterraram em Hebron, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo Davi. Agora ele conserta assim, agora você Joabe vai rasgar a sua veste. Isso é uma disciplina que ele aplicou para Joabe. E depois o texto fala no versículo 36 que todo o povo viu isso e aprovou. De fato que o rei fazia aprovou o que o rei, o povo aprovava. Assim naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participado dos assassinatos de Abner, filho de Ner. Então vejamos aqui, olhamos e vemos o como foi importante esse momento. Ele, em vez de criar uma guerra, ele trouxe o povo para si próprio. Mas ele foi repreender o Joabe. O Joabe foi o causador do problema. Ele criou um tumulto, ele criou um princípio de uma revolução. E ele foi lá e quebrou isso, né, disciplinando o causador do problema. É só para a gente poder deixar aqui uma nota, para ficar em nota para você. É muito importante isso. Bom, vamos continuar aqui. Agora vamos para a terceira virtude. Aqui no roteiro do meu livro é moderado. É claro que na minha Bíblia está amável. Vamos lá. Vamos agora para o lado semelhante à mente de Cristo.
Virtude, vamos lá. O que é o moderado? É uma pessoa acessível, brando, gentil, justo, gracioso, paciente, paciente, compassivo, razoável, simpático, afetuoso, delicado, discreto, afável, amistoso, cordial, atencioso, amável, como está aqui na versão NVI, humano e uma pessoa de bom coração. Então esse é o moderado. O moderado. Agora o oposto do moderado é uma pessoa áspera, uma pessoa ofensiva, uma pessoa rígida, inflexível, é uma pessoa amarga, cruel, é uma pessoa feroz, violenta, rude, uma pessoa indiscreta, é uma pessoa impetuosa e é uma pessoa irritante. Esse é o lado oposto, é aquela ação satânica na vida de alguém. Pastor, isso isso mesmo. Então, esse é o lado oposto. Então temos que tomar esse cuidado para nós não sermos opostos. Agora tem aqueles a qual pensam que eles são moderados, mas não são moderados. Né? Vamos lá? Quem são eles? São as pessoas permissivas. Ou liberal é a pessoa descuidada, é a desatenta, é a indiferente, a distraída, é imprudente, descomedida, a delinquente, a pessoa omissa, omissa, reticente, é uma pessoa desenfreada. Então, isso é a distorção do moderado, do amável. Porque quando você tem pessoas que permitem tudo, ele acha que é a pessoa que ele é uma pessoa boa, de bom coração. Não. Nem tudo, querido. Deixa eu lembrar aqui, a gente pode ser muito bem uma pessoa acessível. O que é a pessoa acessível? É aquela pessoa que todos vão até a ele, tem acesso a ele. É uma pessoa fechada, porque a pessoa amargurada, uma pessoa ofensiva, uma pessoa amarga, ela se fecha e ninguém vai ter essas pessoas. Já o permissivo, que é a distorção de tudo, que é a pessoa liberal, essa pessoa ela já traz um problema muito sério. Porque ela não vai ser uma pessoa segura e também não vai ser uma pessoa moderada, não vai ser uma pessoa estável. E aí o que acontece? Tudo vai acontecer de errado. E por quê? Justamente porque ela, na verdade, não tem segurança naquilo que está regendo. Vamos lá? Vamos para 4 aqui. Aqui no meu script está tratável, mas na minha Bíblia está compreensiva, né? Uma pessoa que serve com prazer, uma pessoa que não coloca obstáculo quando é solicitada a prestar um favor. Então, vamos olhar aqui quais são a semelhante a Cristo, o oposto e a distorção. O que é uma pessoa tratável? E no caso aqui da minha Bíblia, da NVI, compreensiva, é uma pessoa acessível, né? É uma pessoa cordial, afável, é uma pessoa ajudadora, uma pessoa benigna, né, serviçal, uma pessoa disponível, uma pessoa atenta, uma pessoa dócil, complacente, sensível, uma pessoa responsiva, é uma pessoa disposta e é uma cooperadora. O que é a pessoa tratável? É aquela pessoa que sempre está à disposição para ajudar e para abençoar pessoas. Agora, qual é o oposto, a forma satânica disso tudo? Intratável, distante, fria. Deixa eu deixar aqui uma observação no fria, um parêntese, que às vezes as pessoas acham que uma pessoa que lidar, por exemplo, uma pessoa, o paramédico, ele tem que ser frio.
não da forma intratável, mas fria para lidar com a determinada situação que ele está vivendo no momento. No acidente ele tem que estar tranquilo. É no caso que a gente vai falar aqui, né? Que é o moderado. E tem que estar sempre tranquilo nesta área, para poder saber lidar com a situação adversa. Então, frio. Aí pessoal, mas que a pessoa é fria. Ela é fria porque ela sabe lidar com as suas emoções. Agora o frio aqui é frio mesmo. É a pessoa que está se lixando o que está acontecendo com o seu irmão. Então é perigoso, é muito complicado, né? É uma pessoa inacessível, ninguém tem acesso a ela. É uma pessoa indiferente, insensível, né? E egocêntrica, e ainda por cima. Agora, qual é a distorção disso tudo? A distorção é que a pessoa é servil. O que é a pessoa servil? É a pessoa que está nas condições ou do estado de servo, a pessoa que não é livre. Porque uma pessoa tratável, uma pessoa numa linguagem compreensiva, ela na verdade ela não vai ser escrava de ninguém. Ela vai servir, mas por livre e espontânea vontade, com liberdade. Já tem pessoas que acham que tem que ser escrava e não ser livre, e acham que vai ser legal assim, né? Ela tem direitos, e a distorção é que a pessoa acha que não tem. Não tem direito nada disso, não mereço nada disso, não. Então é assim. É uma pessoa também que é dominada, facilmente influenciável. A coisa mais ruim que acontece na igreja é quando o líder ele é facilmente influenciado por outras pessoas. Isso quer dizer que a pessoa não vai ser a pessoa acessível, não vai ser a pessoa ajudadora, serviçal, disponível e boa. Não, e cooperadora não. A influência ela pode levar para outros erros que não cabe a gente falar aqui hoje sobre isso. Mas é o caso aqui do tratável ou na linguagem NVI compreensível. Bom, nós vamos continuar aqui. Agora, no nosso script aqui está misericordioso. Na minha Bíblia, né, no NVI está cheia de misericórdia. Acho que a questão, a versão NVI está muito mais forte, né? Melhor falar como cheia de misericórdia. E é misericordioso, é uma pessoa, vamos lá, o que é misericordioso? É uma pessoa solícita, perdoador, gracioso, benigno, magnânimo, atento, nobre, tolerante, compassivo, caridoso, benevolente, clemente e a que mais conhecemos hoje é empático. É aquela pessoa que se dói pelo outro. É aquela pessoa que vive em função quando vê a dor. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que nos chama muita atenção, no capítulo 7 de Lucas. Jesus chega em Naim, e quando ele chega em Naim, ele vê uma senhora viúva, chorando amargamente, profundamente. Diz a Bíblia que é bem clara, que ela fala, ele teve compaixão, ele chora por aquela pessoa. E vê aquela mãe chorando, ele também chora. E aí ele vai lá e para o funeral e põe a mão sobre o morto e diz: menino, jovem, levanta-te. E aquele jovem levanta e a sua mãe tem o seu filho novamente em seus braços. Então vejamos aqui, queridos, é aquelas pessoas que se dói pelo outro. Agora, o oposto disso, satânico, é diferente. Olha só, desapiedado, não tem piedade de ninguém. Inclemente, hostil, incompassível, endurecido, indiferente, desumano. Ele olha, não está nem aí. Essa semana mesmo, eu estava em uma semana, eu ainda disse isso até para minha esposa em telefonema.
disse para ela, e em uma semana nós tivemos mais de 10 jovens mortos. Crianças de 7, 8 anos mortos por questões do diabo levando. Será que ninguém se dói por isso? E eu chorei por dentro por causa disso tudo. É lamentável ver tanta gente, tantos jovens mortos, né, irmãos? E as pessoas estão aí, né? Vê isso tudo como se fosse uma coisa normal. Não pode olhar isso como normalidade, né? Agora a situação tudo. É uma pessoa intransigente, porque ele acha que ele ceder, compactuar. O que também é uma pessoa condescendente, deixa eu ver se consigo falar aqui. Concedente, né? Acho que são aqui, né? Quem são elas? Eu vou escrever aí para vocês depois lerem. Ó, é o que cede à vontade a opiniões alheias, ainda que não sejam correntes com os seus próprios princípios. Pessoas que vivem cedendo aquilo à vontade de outras pessoas. Isso não é ser misericordioso, né? Vamos despertar sobre isso tudo. Vamos lá? Sobre essa palavra aqui, que eu não consegui falar direito, liga lá que o pastor aqui tem uma língua meio presa, às vezes é complicado, mas assim mesmo, a gente prega assim mesmo, né? Eu creio que você não está aqui para poder olhar o defeito do pastor, né? Estou aqui para aprender e eu quero que você preste, se foque nisso aqui. Vamos lá, sexta. Frutífero está aqui no meu script. No caso da NVI está de bons frutos. Aqui na pessoa que produz para o reino de Deus. Produz. É muito bom isso, quando alguém tem esse objetivo de produzir. O que é a pessoa frutífera? É uma pessoa produtiva, fértil, uma pessoa fecunda, uma pessoa construtiva, é a pessoa que realiza as coisas e as coisas funcionam. No Salmo 92, eu sempre, e no início do meu ministério, né, eu sempre coloquei essa oração de Moisés bem assim no do meu script, né, na minha pauta, na minha oração. Confirma a tua obra, Senhor, nas minhas mãos. Sim, confirma, sim, a tua obra nas minhas mãos. Isso é a oração de Moisés que escreveu esse salmo. E eu sempre orava sobre isso. E até hoje, graças a Deus, Deus tem confirmado a sua obra nas minhas mãos. Né? Nós temos trabalhado, Deus fez muitas coisas foram produzidas, foram feitas, e o nome do Senhor foi glorificado, almas se converteram, igrejas foram se abrindo, ministérios foram se abrindo, intermédio do nosso ministério, dessa oração que eu sempre costumo fazer. É muito importante isso. Você pega o Salmo 92, dá uma lidinha bem detalhada, bem minuciosa dele, você vai gostar desse salmo. Então isso é o oposto, semelhante a Cristo, que é o frutífero de bons frutos. Agora, qual é o oposto disso? Uma pessoa infecunda e produtiva, incapaz, inútil, né? Imprestável e desprovida de talento. É o oposto disso. Agora, qual vai ser a distorção? Como nós nos enganamos com isso? É o quê? Obcecado por resultados, impulsionado para o sucesso, obcecado por números e vaidoso. E aí voltamos novamente a Davi. Eu não lembro agora exatamente o capítulo, mas eu vou colocar ele na tela para vocês. Eu também me veio aqui à mente agora, aqui me vem à mente, a gente prega. Uma vez Davi, o diabo, Satanás, incitou Davi para enumerar, ou para poder fazer o recenseamento do seu povo. Isto é, ele queria ver o resultado do
do seu trabalho. Irmãos, não é pecado. Eu creio que não seja um pecado você, talvez, olhar o resultado do seu trabalho, até mesmo porque para você glorificar o nome do Senhor. Só que existem questões que nos levam à soberba. Aí que se levou à soberba, no caso de Davi, né? Ele se desceu em saber que o número estava crescendo. Isso é um perigo para os líderes, e me escute isso e leva isso muito em conta. E por conta disso, muitas pessoas sofreram por causa disso. Morreram, inclusive. Então vamos tomar muito cuidado, né, com essas questões todas. Vamos lá. Vamos continuar aqui. No meu script aqui, no meu livro, está firme. Também, juntamente também está, no caso da NVI, imparcial. Né? Então, firme é imparcial, inabalável. Ser firme é uma pessoa estável, constante, duradoura. É uma pessoa resoluta, invariável, inquebrantável. É uma pessoa dedicada, uma pessoa leal, uma pessoa determinada, sobretudo imutável. Isso é uma pessoa firme. Uma pessoa que não vai abrir mão dos seus princípios. Tem que ser imparcial. Né? Eu não vou ali, né, porque eu gosto daquela pessoa, porque aquela pessoa é legal para mim, que eu vou agora passar a mão na cabeça dela, que eu vou achar que ela está certa. Não faça isso, pelo amor de Jesus. Então vamos lá. Continuamos. O oposto de tudo é o quê? É parcial, indeciso, instável, vacilante, débil, inconstante. É uma pessoa insegura, né? É uma pessoa que vive sem saber o que vai fazer. Ela se perde no meio do caminho. Agora, qual é a distorção do firme na pessoa imparcial? É inflexível, rígido, mentalmente estreito, obstinado, uma pessoa autoritária, tirana, severa. Aí, em parênteses, cabeçuda. Achei lindo isso aqui. É uma pessoa que acha que, né, por ser firme, ele agora vai ter que manter aquilo. Irmãos, me chamaram muito de cabeçudo. É assim. Mas eu não sou cabeçudo. Eu tenho meus princípios. Né? Eu não estou enquadrado nessa distorção aqui, como poderia alguém agora olhar esse vídeo e falar, viu, pastor? Negativo. Né? Eu não vou dizer aquilo, eu reconheço os meus defeitos, mas esse eu não tenho. De achar que eu vou manter os meus princípios. Existe o princípio, eu vou manter ele. Eu falei, eu vou ser imparcial daquilo que a qual está na palavra. O que prevalece, como eu já falei aqui, é o que está escrito, o que a Bíblia ensina. Agora, é claro que tudo existe a sua flexibilidade. Né? Como eu falei, você, por exemplo, alguém determinou 3 meses de disciplina para alguém que cometeu um erro na igreja. Mas um mês e meio, aquela pessoa, não está ofendendo nenhum princípio bíblico, não está dando uma ideia para ele continuar pecando. Então, para que continuar o cara lá na disciplina? Bota o cara para trabalhar, bora para frente, para que ficar essa coisa toda segurando alguém com questões sistemáticas? Não vamos levar também a essa inflexibilidade. Tudo pode ser flexível. Flexibilizar situações, podemos fazer isso, queridos, em nome de Jesus. Para terminar, queridos, estamos agora para o último. Esse, talvez, Tiago, ele fez de propósito. Esse propósito foi muito proposital.
se você pode me entender a minha filosofia. Por quê? O que é ser sincero? Primeiro vamos olhar primeiramente os 3 pontos aqui. A mente semelhante a Cristo, o oposto e a distorção. Vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui o que é semelhante à mente de Cristo. Legítima, genuíno, ético, íntegro, confiável, honrado, reto, franco, objetivo, autêntico, de boa fé. Isso é a virtude semelhante à de Cristo. A distorção, que é no caso, a ação diabólica. Mentiroso, desonesto, hipócrita, falso, fingido, fraudulento, enganador, né? E inescrupuloso. Isso é o oposto satânico. Agora, com a distorção de tudo aqui, é brutal, cruel, insensível, desumano, rude, frio, inclemente, indiferente, desapiedado, implacável, incompassivo, sem misericórdia, malicioso. Isso é distorção. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, que nem tudo que você acha que é verdade, que tem que ser dita, deva ser dita. Antes de tudo, de você pensar em falar verdades para alguém, pense que existe do outro lado um coração que talvez não esteja preparado para ouvir estas verdades e você pode estar matando alguém. É muito perigoso. Muitos anos atrás, alguém na escola dominical me fez a pergunta, eu falei isso para essa pessoa. Né? Eu falo a verdade mesmo, comigo é assim. Não, está equivocado, você está equivocada. Não é isso que a Bíblia fala. Ah, mas Jesus falou para os fariseus, para os escribas. Opa, peraí. Estamos falando de magistrados. Estamos falando de almas, de vidas. Né? De vidas. E também até mesmo porque ele estava falando com pessoas que estavam brincando com vidas. Aí, meu irmão, até eu vou falar. Até eu vou brigar. E brigo mesmo, não brinco com almas não. Brincou com almas comigo, eu prefiro pagar o preço como eu sempre pago, e você sabe que eu pago, quem me conhece sabe que eu pago o preço por almas. Prefiro renunciar tudo que for possível na minha vida, para almas não caírem, para almas não desanimarem. E graças a Deus, Deus tem me dado muito graça sobre isso tudo aí. Entendeu, queridos? Agora, pessoas que querem brincar, como aconteceu, estamos aqui um registro no capítulo 11, né, de Lucas, que Jesus manda pau nos fariseus, nos escribas, e está certo, não está errado não, tem que ser assim mesmo. Então, queridos, e que esse estudo de hoje sirva para o nosso crescimento espiritual. Nós falamos aqui hoje sobre 8 virtudes de sabedoria divina, que a qual Jesus viveu e testemunhou com a sua própria vida enquanto esteve aqui nessa terra, para nos ensinar e para nos mostrar que é simples o negócio, não é muito difícil. No próximo vídeo agora, na unidade 5, iremos falar também do fruto do Espírito, que tem o mesmo estilo de o que é semelhante a Cristo, o que é oposto, o que é distorção. É muito importante isso para você, queridos. E que Deus te abençoe de uma forma especial e que Deus lhe dê sabedoria e também nos dê também sabedoria e possamos juntos prosseguir o nosso caminho cristão até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhem você, a mim, todos nós, para onde quer que formos. Que o amor de Deus, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida e que assim seja para todo sempre também. Amém. Deus te abençoe.